Estão dispersos. Ixi, Rodrigo, aí, só falar no teu nome aí. Ok, boa noite a todos, então. Boa noite, pastor. Pronto, mas... Oi, pastor. Mais um culto, né, que nós estamos dando início, né? Estamos sem a presença da família Magalhães, né? Irmão Bruno, né? Estão viajando, né? Só batendo foto. Ele já mandou agora há pouco uma mensagem, dizendo que está com saudade, que as programações estão top, né? Que bom, né? Graças a Deus, né? E falando em programações, né? A gente quer falar um pouco da nossa agenda, né? Então, IBF Cristo é Vida, Genibaú. Então, as nossas programações e os nossos horários, né? Domingo, às 17 horas, a gente começa com a EBD, né? Depois tem o culto de louvor e adoração, que começa às 18h30, né? Agora, não é o nosso caso, né? Terça-feira, nós temos aulas de violão, teclado e voz. Então, o irmão Denis está ajudando a gente nessas aulas, né? Ele é o professor das 3 turmas, né? Então, a gente começa às 7 horas e termina mais 9, né? Umas 9, né? Umas 9h30, né? Então, o negócio é bem esticado, né? Mas muito bom, né? A gente tem uma boa turma, tanto no teclado, no violão, no teclado e como voz, né? Então, a gente está fazendo tudo, né? Eu estou tentando fazer um só, né? Que é o violão. Quarta-feira, nós temos a nossa coinonia, às 19 horas. Sexta, nós temos o clubinho, né? Vamos estar orando pelo clubinho, né? E a gente está divulgando, a gente está se esforçando. Temos poucas crianças ainda, mas vamos ter calma, paciência, a gente vai chegar lá, né? No sábado, às 16h30, a gente começa o nosso sábado, né? Nossa programação com evangelismo, né? Botaram evangelismos, né? Mas tá bom, tá bem, pode ser, né? Às vezes é diversos, né? Então faz uma coisa, faz outra, né? Então a gente tem se concentrado em fazer a pesquisa, que é uma pesquisa religiosa, onde nós vamos nas casas e fazemos tipo um censo, a gente chama censo cristão, censo religioso, né? E oferecemos um estudo bíblico, né? Então nós já conseguimos 3 estudos bíblicos com o censo, né? Então o censo é muito bom, de casa em casa, né? Então, de porta em porta, então é muito bom esse trabalho. Ele tem efeito, ele tem resultado, né? Algumas pessoas acham que está ultrapassado, mas nada que funcione é ultrapassado, né? Então a gente já tem 3 estudos bíblicos, queria que os irmãos estivessem orando, certo? E às 18 horas, nós temos a nossa mocidade, né? Muito bom a mocidade, eu estou amando, né? Tá com os jovens, né? Principalmente porque nos jogos, como eu disse, eu ganho todos os sábados, né? Então, só não ganhei ontem porque não teve jogos. Se tivesse, eu teria ganhado também, né? Então, tá certo? Estou instigando aí vocês, viu? Para tentarem ganhar de novo, tá bom? E nós temos também alguns avisos. Queria chamar o excelentíssimo senhor presidente da mocidade, né? Quer dar um aviso aqui? Como todo presidente demora um pouquinho a vir, né? Que é de praxe, né? Faz parte, né? Excelentíssimo. Que não é o Teófilo, mas é o Mateus. Eu peguei o microfone. Boa noite, né? Boa noite. Tem muita gente aqui, né? Microfone, Mateus, microfone. Diferente. Boa noite, né, pessoal? Os caras ali demoram demais. Rapaz. Gente, é com muito prazer, né, que eu venho falar sobre nossa confraternização da mocidade. Gente, a nossa confraternização já tem data já. Dia 18 de dezembro, será um sábado. A nossa mocidade está organizando. Isso começamos a organizar, né? Logo no próximo sábado a gente estaremos com mais informações, né? Como vai ser, como vai proceder nossa mocidade. Mas desde já eu digo que a gente vai fazer nossa confraternização aqui na igreja. Será um dia de
um dia de confraternização. A gente vai iniciar pela manhã, de manhã às 7 e terminar às 7 horas da noite, ok? Com almoço, café da manhã, merenda, etc. E jogos, muitos jogos, viu? Meu time aí da mocidade, né? Primeiro é o almoço e depois o café da manhã. Primeiro almoço. É que, sabe, né? Tem que ser... Nós merenda primeiro e depois nós almoço. Liga não. Pois é, gente, é com muita honra, né, que eu aviso para vocês a nossa confraternização. Sábado eu terei passando, como eu já falei, as outras informações, mas até então é isso, tá bom? Obrigado pela atenção. Muito bem, né? Então vai ser muito legal, né, estar aqui com os irmãos, né, nessa confraternização da mocidade, né? Mas continuando também ainda os avisos, queria chamar agora também por importância, né, assim, um maestro, né? O maestro do nosso coral. Tá rindo o presidente, né? Ok. Boa noite, irmãos. Eu queria dar um aviso bem rápido, tá? Eu estava conversando com os irmãos do coral e a gente está já muito próximo da data que nós pretendemos fazer a apresentação. E novembro já está chegando a metade e passa muito rápido. Então nós decidimos que, para começar, no próximo domingo, nós vamos estar aqui pela manhã e passar o dia todo aqui, certo? Amanhã todinha tendo ensaio, servindo ao Senhor com muito esforço. Eu sei que é muito puxado, mas a gente precisa fazer esses ensaios, certo? Então, o primeiro domingo que a gente já vai ter ensaio é o próximo domingo. Então, eu vou depois falar no grupo com os irmãos para a gente combinar como a gente vai fazer o almoço, porque a gente vai ficar realmente direto já, para não ter que voltar em casa, não sei o que, tá bom? Então, realmente se esforcem, não marquem nada. A gente está querendo marcar aqui de manhã. Eu vou marcar o horário para 8 da manhã, porque eu sei que tem gente que vai acordar um pouco mais tarde, sempre vai chegar um pouco atrasado, eu vou deixar para 8 horas da manhã. Então, para começar, tentar começar 8h30, 9, tá? Mas eu vou marcar para o horário das 8 horas. Então, 8 horas, próximo domingo, a gente vai ter mais ou menos 4 horas de ensaio, tá? A manhã inteira. E depois a gente pega, faz o almoço e descansa as vozes e depois tá bom? Obrigado. Pronto, se você não ensaiou bem até agora, é a redenção agora, né? Agora, eu também tenho um aviso aqui, o professor, né? Excelentíssimo professor. Eu estou vendo que vocês estão com os alunos, né? Estão com dificuldade de treinar em casa. Lembre-se que a gente aprende aonde? Em casa, né? Aqui você recebe a aula e você vai treinar na semana. Então eu vou fazer lá um esquemazinho que eu fazia antigamente, né? Que você vai marcar, certo? Você vai treinar e marcar, certo? Porque eu perguntei já, acho que 2 pessoas e não treinaram, certo? Então, só vir para cá não aprende, não tem jeito. Tem que treinar todo dia, pelo menos, o quê? Meia hora, certo? Deixa o WhatsApp, a novela das 8, né? E deixa um pouquinho de lado dessas coisas, tô brincando. Mas você tire meia hora que dá para aprender bem rapidinho, certo? Então, e é fácil, vocês percebem que é fácil de entender, o mais difícil é praticar, né? Então vocês levam já o entendimento e vão treinar meia hora. Faz esse papelzinho, né? Para todo dia na semana você treinar meia hora. Muito bem. Viu, né, Juliano? Ixi, aí, Juliano. Quem fala, hein? Quem fala que não tá treinando tá bem direito, não. Mas é muito bom isso aí. É bom que vai deixar a gente bem cobrado, né? A gente precisa ser cobrado, né? De todas as coisas, né? Também quero dar um aviso, apesar do irmão Araújo ter colocado no grupo, mas eu quero avisar que o irmão Araújo não está aqui, certo? Não está presente, mas a irmã Trícia está, né? A excelentíssima vice-presidenta, né? Tem presidenta, né? Tem, desde a Dilma tem presidenta agora, né? Ninguém sabe se é errado, se é certo, mas tem, né? Tudo bem, mas a irmã Trícia está aí, tá certo? Então, você quiser devolver seu dízimo, dar uma oferta, ou qualquer coisa relacionada ao financeiro, né, irmã Trícia? A irmã Trícia está aqui, certo? O irmão Araújo não está, mas ela está aqui, ela também pode lhe ajudar nesse sentido, tá certo?
Gostaria que nós orássemos agora, para darmos início ao nosso culto, e também orando pelo irmão Bruno, né, pelo seu retorno, a irmã Heloísa, né, tá bem, né, Johansson, né, a mãe dele também está viajando, né, e vem posteriormente, só vem na quarta, né, o Bruno vem agora, né, então ela vem depois, né, vamos estar orando então, por esses que estão viajando. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque poderíamos estar em qualquer lugar, ó Pai, mas estamos aqui na Tua casa, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, querendo, Senhor Deus, te cultuar, ó Pai, queremos entregar esse culto, ó Pai, de louvor e adoração ao Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Pai, que nos resgatou, ó Pai. Nós que não éramos povo, ó Pai, éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus, fomos perdoados, fomos reconciliados por meio de Jesus. E queremos, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, oferecermos esse culto ao Senhor, ó Pai, viemos aqui cultuar, viemos aqui prestar culto, ó Pai, que nós possamos tirar a ideia errada, ó Pai, de que estamos vindo, vamos para o culto, mas na verdade vamos prestar um culto ao Senhor. Então abençoa, Senhor Deus, para que dessa forma, Senhor Deus, nós possamos estar aqui dispostos, Senhor Deus, a cantar, dispostos, ó Pai, a orar, dispostos, ó Pai, a ler a Tua palavra, ó Pai, a interagir, Senhor Deus, pois tudo que vai ser feito agora, ó Pai, está sendo feito desde as 17 horas, é tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos dá a cada dia, Senhor Deus, esse amor, ó Pai, essa dedicação, Senhor Deus, para servirmos a Ti, ó Pai, para estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, pois um dia na Tua casa vale mais do que 1000. Te agradeço, ó Pai, te louvo, peço também Tuas bênçãos, ó Pai, sobre o irmão Bruno, ó Pai, e família, que estão nessa viagem, ó Pai, estão retornando, Senhor Deus, provavelmente amanhã ou terça, não sei dizer a data bem certa, mas sei que estão voltando, ó Pai, e que o Senhor possa trazê-los em paz, em segurança, ó Pai. Abençoa também a irmã Heloísa, Senhor Deus, que também está viajando também, e vai retornar também posteriormente na quarta. Que o Senhor possa guardar os Teus servos, Senhor Deus, protegê-los, ó Pai, e trazê-los também de volta, Senhor Deus, para que estejam aqui já também conosco, ó Pai, te adorando, te louvando, te servindo. Graças te damos, Senhor Deus, pois nós oramos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É com muita alegria que eu saúdo a vocês com a paz de Cristo. Quero dizer a vocês que é um prazer e uma honra estar aqui, podendo servir ao Senhor, podendo entoar louvores. E eu quero convidar vocês, meus amados, a ficarem de pé, reforçando o que o nosso pastor falou, louvar ao Senhor com alegria.
Lá em Salmos 34, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então que possamos louvar esse cântico com disposição, com vontade, porque nós estamos louvando não é para qualquer pessoa, mas sim para o Senhor. Então vamos louvar em todo o tempo. Convido os irmãos a sentarem. Nosso próximo louvor vai convidar ao povo de Deus que venha clamar que o Senhor venha habitar em nossos corações. Escute esse louvor e convide o Senhor para habitar em seu coração. O nome do nosso próximo louvor é Me Derramar. Senhor, e dizes palavras
Mais uma vez, meus irmãos, convido a vocês a ficarem de pé. Nosso próximo louvor tem um título de Até que Ele Venha. Então, se eu não for, quem irá? E é isso que a moça vai dizer. Se eu não for, quem vai praticar o ID? E o ID é uma ordenança que o Senhor deixou para nós. Então, que essa música venha a encorajar a gente a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Nosso próximo louvor tem como título Não Tenha Sobre Ti. A palavra de Deus lá em Salmos 84, versículo 12, diz o seguinte: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então que possamos confiar verdadeiramente no Senhor e não ser só falantes, dizer que confia, dizer, mas que nós possamos colocar isso nos nossos corações e dizer verdadeiramente: eu confio em ti, Senhor. Então que possamos louvar isso com o nosso
nossas mentes cauterizadas nisso. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Não temas quando em mim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Nosso próximo louvor, em especial, é um louvor que toca muito ao meu coração. E eu convido a vocês a escutar esse louvor de olhos fechados. Sinta esse louvor como eu sinto e contemplo ao Senhor. Porque esse louvor convida a nós a contemplar a glória do Senhor, porque dele é honra e glória para todos sempre. Amém. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transformando as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu quero
aquele velho brasão, Maranata, vem Senhor Jesus. Então que todos podemos dar esse grito de guerra. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Convido ao pastor a dar prosseguimento no nosso culto. Amém. Já vi que nós temos o mesmo gosto, viu, irmão? Amo essa música. Difícil cantar sem entender, né, e se emocionar com o significado dela, né? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 1. Assim, perdão, viu, irmã Juliana? Irmã Juliana, as crianças. Obrigado, Regis. Provérbios capítulo 1, nós leremos versos 23 a 27. Gostaria que vocês, que encontrassem, né, pudessem ficar em pé, para que possamos ler todos juntos. Provérbios capítulo 1, leremos 23 a 27. Quem puder e achou e puder ficar em pé, por favor, para a gente poder ler todos juntos. Provérbios capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não puseste e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vinda a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Ainda de pé, eu queria que os irmãos folheassem suas Bíblias e nós fôssemos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, tá bem? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. 2 Pedro, depois 1 e 2 Tessalonicenses, depois de Hebreus, Tiago. Rapaz, está aqui. Amado, muito obrigado, viu? Mas quem quiser ler na sua Bíblia, lê na sua Bíblia, que eu ainda gosto. Mas tá bom, muito obrigado, né? Pronto, já que ele botou, vou ler olhando para cá, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por tudo que já foi feito até agora, ó Pai. Pela Escola Bíblica Dominical, ó Pai, pelos avisos, Senhor Deus, pelos louvores, Senhor Deus, por tudo que foi falado, citado, lido, Senhor Deus, na Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor receba, ó Pai, esse culto, ó Pai, que nós prestamos ao Senhor, ó Pai. Pois nós estamos aqui, Senhor Deus, com o coração, Senhor Deus, entregue, Senhor Deus, completamente, ó Pai, envolvido, Senhor Deus, com esse desejo, ó Pai, de fazer o melhor para Ti, ó Pai. E eu te agradeço agora também, Senhor Deus, pela leitura pública, ó Pai, das Escrituras, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, nessa noite, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, entender, ó Pai, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, ó Pai, e não somente entender, Senhor Deus, mas crer e praticar, ó Pai, principalmente. Nos abençoa, Senhor Deus, para que não sejamos, ó Pai, apenas observadores da palavra, mas praticantes da mesma, ó Pai, porque só assim, ó Pai, nós teremos nossas vidas transformadas e poderemos assim, ó Pai, honrar e glorificar a Ti, ó Pai, através do nosso testemunho, através das nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, te louvo. Abençoa também as crianças, ó Pai, que foram para o culto infantil, ó Pai. Culto infantil não é
uma forma de entreter as crianças, mas é uma forma de anunciar o Evangelho para elas. Então abençoa, ó Pai, a irmã Juliana, Senhor Deus, que vai estar lá à frente, ó Pai, ensinando, ó Pai, abençoa cada criança também, Senhor Deus, do seu jeito, ó Pai, da sua forma, Senhor Deus, possa compreender também a tua mensagem, ó Pai, e assim, Senhor Deus, ela possa, com essa pequena sementinha, possa crescer, Senhor Deus, e assim transformar essas crianças em homens e mulheres de Deus. Te agradeço, te louvo e te dou graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Eu queria que hoje nós refletíssemos, né? Pudéssemos refletir nesse tema, princípios bíblicos para o crescimento, né? Nós lemos Provérbios capítulo 1 de 23 a 27 e 2 Pedro de 1 a 10, e nós vimos como nós fomos advertidos pelo Senhor a podermos perseverar e a podermos mantermos firmes e perseverantes, né? Melhor dizendo, nos caminhos do Senhor, né? E quando de uma forma deliberada ou por ignorância, nós não praticamos os caminhos do Senhor, nós não andamos conforme a sua palavra, naturalmente teremos más consequências em nossas vidas. Virão sobre nós consequências graves, talvez por essa ignorância ou mesmo de uma forma deliberada de nossa parte. Para lidar com crises atuais, nós precisamos ajustar as nossas vidas com os princípios estabelecidos por Deus. Nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos estarmos em sintonia com os princípios que Deus estabeleceu para nós. Então, nessa noite, a nossa oração é para que o Espírito Santo ilumine você, a fim de que possa identificar de forma específica, quais são as nossas necessidades de correção e o que o Senhor precisa Não, brincadeira, tá tudo bem, né? Muito bem, né? Então vamos lá onde é que a gente estava, né? Então a nossa oração é para que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos identificar de forma específica quais são as necessidades de correção que o Senhor Deus quer nos exortar, para que nós sejamos obedientes e para que dessa forma tenhamos vitória em nossas vidas, né? Para ter uma vida vitoriosa, não é só vir 7 koinonia, né? Não é fazer, né, pegar o óleo ungido, né? Mas é, acima de tudo, e somente isso, obediência aos princípios de Deus, né? Então hoje nós queremos estudar pelo menos 5 princípios para o nosso crescimento. 5 princípios, né? O primeiro princípio vai dizer que é necessário um novo nascimento. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, né? É bem conhecido, né? Às vezes nós até sabemos dizer de cor, né? Mas vamos dar uma olhadinha. 2 Coríntios 5, 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Então, depois que uma pessoa é regenerada, depois que a pessoa nasce de novo, depois do novo nascimento, os sistemas de valores, as prioridades, as crenças, as paixões, os planos antigos passam a pertencer ao passado. E até os amigos, né? Acho que foi a irmã Trícia, se eu não me engano, né? Foi sábado retrasado, né?
ela disse que os amigos dela já estão se afastando dela. Né? Amém, né? Verdade, né? Então os amigos já começam a se afastar, né? Porque os valores da pessoa agora são outros. Ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Ela passou pela regeneração. Então tudo que ela pensava, que ela cria, que ela vivia, que ela ensinava, né, que ela praticava, fica no passado. Isso não quer dizer que o mal e o pecado desapareceram também da vida da pessoa. Não, eles estão lá presentes, né? Lutero disse uma coisa interessante. Opa! Tá gostando? Muito bem. Oi. Aqui é o verde. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi. Muito bem. Lutero dizia uma coisa interessante, né? Ele dizia o seguinte: eu pensava que o velho homem morria no batismo, mas não é que o miserável sabe nadar, né? Então o mal, né, e o pecado ainda permanecem. Opa, agora melhorou, né? Ainda permanecem na vida do cristão. Só que agora o cristão vê isso de uma perspectiva diferente. Se você ainda está aberto, a sua Bíblia está aberta em 2 Coríntios 5,17, o versículo 16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o conhecemos deste modo, né? Então nós não temos mais aquele olhar para as pessoas, para Cristo, quando nós não tínhamos a Ele, quando nós estávamos sem Cristo, né? Então Jesus era uma lenda, Jesus era um líder, Jesus era um herói, Jesus era qualquer coisa que nós pensássemos, achávamos que era certo. Mas agora Ele é quem? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, né? Então, para que haja um crescimento bíblico, o princípio prioritário é que haja o novo nascimento. É necessário o novo nascimento. E esses sentimentos que nós estamos falando, essas formas que nós vivíamos, esse estilo de vida, estão agora controladas, porque agora nós temos uma visão diferente. Se você folhear sua Bíblia, voltando um pouco aí, você chega em 1 Coríntios, e você, indo até capítulo 2, versículo 14 a 16, 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16, está escrito o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o homem natural, outro sinônimo para homem natural, outra tradução é o homem animal, né? Olha que pesado, né? É pesado isso, mas é verdade, né? O homem, quando ele não tem Cristo, ele é como um animal. Ele vive uma vida como se fosse um animal. Então o homem natural, ele não compreende essas coisas, porque essas coisas são espirituais, né? Jesus foi falar com Nicodemos, que foi que Nicodemos disse: para nascer de novo? Então eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu que já sou um velho, né? E Jesus disse: tu és líder, né? Tu és mestre e não sabe dessas coisas, né? Porque elas discernem espiritualmente, né? O segundo princípio bíblico para o crescimento diz que a grande mudança de Deus em nossa vida começou com a conversão. E as mudanças de Deus, elas são contínuas. Se você abrir em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o que Deus começou com a conversão, Ele há de completar. Vamos ver lá? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pode ir. Vamos ver, está um pouquinho atrasado. A gente está no 2 já, viu? Ponto 2. Filipenses 1, 6
diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Então a grande mudança de Deus nas nossas vidas começa com a conversão, mas ela prossegue, porque aquele que começou essa boa obra vai completar. Ele há de completar, né? Então, pensando nisso, nós podemos... Pode andar um pouquinho, né? Muito bem, de novo. Pronto, mais uma vez. Ok, então, quando nós entendemos... Então, vamos lá. O nosso espírito foi completamente restaurado à comunhão com Deus em nossa conversão. Você está em Filipenses, você volta um pouquinho aí, você está em Efésios já, né? Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Esse texto de de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, é muito legal, porque ele mostra e demonstra como era a vida de alguém que não tinha Cristo, e como ela é transformada por essa graça de Deus, como a pessoa é alcançada e transformada por essa graça de Deus, né? Interessante que ele diz, e nos vivificou estando nós mortos, né? Então o nosso espírito estava morto, e ele foi ressuscitado com a conversão, né? O versículo 5, né, diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? No verso 3, ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Nós éramos filhos da ira, né? Então, antes da nossa conversão, nós vivíamos e servíamos ao diabo e aos nossos desejos e pensamentos, mas o nosso espírito foi completamente restaurado, né? O nosso corpo será completamente transformado em corpo de glória por ocasião do arrebatamento da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53... diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, né? Então, o nosso corpo será transformado, será modificado, será completamente transformado no arrebatamento, né? Numa coinonia, a gente estava falando sobre o arrebatamento, acho que 2 coinonias para trás, né? Aí o irmão Assis me perguntou assim: pastor, mas será que nós vamos ter cabelo? Porque ele está bem igual a mim, sabe? Né? Ele disse: será que nós vamos ter, né, irmão Assis? Será que nós vamos ter cabelo? Eu digo: rapaz, se nós vamos ter ou não vai ter, eu não sei. Agora que o nosso corpo vai ser glorioso, vai, né? Então, nem a morte, nem a velhice, nem a doença agora
poderão acabar com esse corpo, porque ele é um corpo glorificado, né? Um corpo totalmente transformado, né? Olha como é interessante, né? E a nossa alma está sendo purificada e precisa ser restaurada através da ação do Espírito Santo que opera em nosso ser. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz: purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, purificando a nossa alma, ou seja, a nossa alma está sendo purificada. Voltando lá para Filipenses, ainda no capítulo 2, aliás, agora, né, no capítulo 2, Filipenses 2, versículo 12 a 16, diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Né? Então, lá em capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquela obra que Cristo começou vai continuar, vai completar. Né? Então, a nossa alma, nesse processo, está sendo transformada, está sendo restaurada pelo Espírito Santo, para que nós possamos refletir a glória de Deus, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo, né? Então essa grande mudança de Deus em nossa vida começou com a conversão, mas ela é uma obra contínua, né? Nosso espírito já foi restaurado, por isso que nós temos comunhão com Deus, nosso corpo será transformado quando ele voltar, e nossa alma está sendo purificada a cada dia. O terceiro princípio para o nosso crescimento diz que, se desprezarmos os ensinos de Deus, haverá consequências em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 53, verso 8 e 9. Isaías 55, né? Muito bem, tá certo, eu quis dizer. Perdão. Isaías 55. Oi, já está lá? Olha aí, rapaz. Isaías 55, versículos... só o 8 mesmo? 8 e 9, né? Aí diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os caminhos de Deus são sublimes. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são corretos, né? Não há nada de errado, não há nada que faça tropeçar nesses caminhos que Ele traça para nós. Mas quando nós desprezamos isso, nós somos tolos. Porque assim nós começamos a andar em caminhos tortuosos, em caminhos nocivos para as nossas vidas. Os caminhos de Deus são difíceis de caminhar, mas nós temos que tentar, porque são os únicos caminhos que vão levar a algum lugar.
Provérbios capítulo 13, versículo de 13 a 15. Você está em Isaías, você volta um pouquinho. Rapaz, vocês estão me deixando mal acostumado. Provérbios capítulo 13, versículo de 13 a 15 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, né? A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. E o 15, o bom entendimento favorece, mas os caminhos dos prevaricadores é áspero. Os obedientes à palavra de Deus serão salvos de muitos males, serão salvos de muitas dores, né? Olha como é interessante, né? Se nós desprezarmos os caminhos de Deus, nós sofreremos as consequências em nossas vidas. O quarto princípio bíblico para o nosso crescimento diz que é nosso dever obedecer a Deus, né? Em Eclesiastes, capítulo 13, 12, versículo 13, Eclesiastes 12, 13, Eclesiastes, depois de Isaías, Eclesiastes 12, 13, né? Diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Uma vez um pregador disse que a palavra de Deus é para todo mundo, mas só os crentes que são são atrevidos de querer cumprir, né? Ele estava brincando, né? Claro, né? Mas ele estava querendo dizer o seguinte, que só os crentes é que tem coragem de querer cumprir essa palavra, né? Mas a palavra de Deus é para todos. Ele diz que é dever de todos os homens. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10... Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, né? Então, Paulo aqui vai dizer à igreja de Colossos que eles tinham que ser obedientes à palavra de Deus, porque só assim eles poderiam andar de uma forma digna, andar de uma forma que agradasse ao Senhor, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas será que Ele é o seu Senhor? Porque se você disser, Ele é o meu Senhor, amém. Mas a sua vida diz a mesma coisa que a sua boca fala? Cristo nos resgatou para sermos cidadãos do seu reino, que tem uma ética celestial, que tem pensamentos do alto e que tem esperança eterna. Eu acho interessante, tem um versículo na Bíblia, acho que é 1 Coríntios 5, 9, que diz que nós somos nação santa. É primeira ou é segunda? Eu acho que é primeira, porque eu já cheguei na segunda e não é. É 1 Coríntios, eu acho que é 5, 9. Deixa eu ver se é 2, 9? Olha aí, muito bem, obrigado. É verdade, é 2, 9. 2 Coríntios 2, 9, né? Verdade. Eu sabia que tinha um 9. Não, não é? É 1 Pedro. Pronto. Não é, a gente acha. É verdade, é 1 Pedro 2, 9, né? Muito bem, ele diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido. Aí a gente para, né? Olha aí, o que é que nós somos, o que é que nós representamos, né? Só que o versículo não parou aí, né? Ele diz o quê? Muito bem. Mas o que ele diz? O objetivo disso, o propósito disso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Olha aí. Para que nós sejamos cidadãos dos céus, para que nós possamos ser representantes desse reino, para que nós sejamos embaixadores desse reino. Alguém aqui sabe o que é um embaixador? Isso. Mas assim, secularmente, o que significa um embaixador? Isso, exatamente, né? O embaixador dos Estados Unidos. Ele está representando os Estados Unidos, né? O país não é o país natal dele, mas ele está lá como representante daquela nação. Certo? Cristo ainda não voltou para reinar nessa terra, mas ele tem embaixadores. E você é um embaixador de Cristo. Como é que você tem representado esse reino de Deus? Como é que você tem vivido como cidadão dos céus? Nós temos que nos examinar, não somente na ceia, mas em todo o tempo, né? O cristão é chamado a viver de modo consistente com a sua identificação com o Senhor que o salvou. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1. Diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como dignos da vossa, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha aí, ele quer dizer o quê? Tenham prudência. Ande como um verdadeiro representante, honrando a quem você representa. O Vanderburg, né? Vanderburg, às vezes eu chamo só Vander, né? Mas o Vanderburg, né, trabalha em empresa, né? E a gente sabe, a irmã Raquel também, né? A gente sabe que, eu já trabalhei também em empresa, a gente sabe que quando a gente veste uma farda, a gente representa aquela empresa. Então, normalmente, quando alguém sai do trabalho e vai para outro lugar, normalmente a pessoa troca de blusa. Porque onde ela estiver, as pessoas reconhecem aquela pessoa como representante daquela empresa. E às vezes, pelo menos na empresa que eu trabalhei, pessoas foram demitidas porque estavam fazendo coisas erradas, fardadas. E a empresa foi apontada por causa daquela má atitude daquela pessoa. E a pessoa foi demitida por causa disso, né? Porque ela não representou com dignidade a empresa. Manchou, né? Manchou. E assim também nós temos que ter cuidado, porque nós somos representantes do reino de Deus. Nós não podemos deixar manchar o reino de Deus por nossa culpa, né? Paulo diz: rogo-vos. O que é rogar? Rogar é pedir. Rogar é suplicar. Ele diz: olha, eu suplico vocês, que vocês andem como dignos da vossa vocação, dessa vocação que vocês foram chamados. Ande de uma maneira digna, de uma maneira que honre, que glorifique o nome do nosso Senhor. Se você passar duas páginas da sua Bíblia, 3 para melhor dizendo, capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que
quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estás no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, né? Paulo disse, olha, vocês devem se portar como dignos do chamado de vocês, né? Porque Paulo disse, olha, é uma alegria ver vocês agindo assim. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo que eu esteja ausente, vocês têm que agir assim, né? Quer presente, quer ausente, vocês têm que dar um bom testemunho, né? Ontem, depois da programação, a gente ficou conversando um pouquinho e tudo. A irmã Débora, o irmão Wander, né, falando que foi muito difícil a vida cristã no começo deles, porque eles viram muito mal, péssimos testemunhos de algumas pessoas, e isso foi muito difícil para eles, né? Achei até interessante, a irmã Débora disse, será que foi para isso que Deus me chamou, para ver essas coisas? Né? Será que é assim que o cristão vive? Né? Graças a Deus que Deus tem um plano na vida deles, porque senão diz assim, eu que não quero isso aí, né? Tem pessoas que não gostam, não do Evangelho, mas das pessoas que agem de uma forma indigna do Evangelho, né? Uma vez eu fui evangelizar, um senhor disse, não suba nem na minha calçada não, porque eu detesto o crente. Não suba nem na minha calçada. Aí eu, tudo bem, né? Mas por que o senhor tem tanta raiva dos crentes? Não, porque fulano de tal é crente, fez isso, e Beltrano, e ele tinha 1000 histórias aquele homem para contar, né? Aí eu disse, tudo bem, mas o senhor sabe o que o Evangelho diz sobre aquele que crê em Cristo, como deve ser? Aí, não. Aí eu digo, pois deixa eu lhe mostrar. Aí comecei a mostrar para ele, ele começou a entender. Aí disse, homem, não fique no meio da rua não, suba a calçada. Aí eu fiquei na calçada, aí a gente conversando. Aí depois ele disse, rapaz, tá quente aqui, vamos aqui para a área. A gente ficou na área. Aí conversando, aí ele pegou e disse assim, rapaz, o senhor quer tomar um cafezinho? Eu disse, quero. Aí no fim eu já estava tomando café na casa do homem, que não queria não que eu subisse na calçada dele, né? Mas por quê? Mau testemunho. Então a gente deve ter muito cuidado com o nosso testemunho, porque nós somos representantes do reino de Deus, né? E aquele homem estava com ódio dos crentes por causa de mau testemunho de alguns, né? E no fim a gente orou e tudo, e ele me recebeu outras vezes, né? E é isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E o nosso quinto princípio para o nosso crescimento vai nos dizer que quando não aprendemos, Deus nos disciplina como um pai. Corrige um filho que precisa de cuidados especiais, né? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo de 5 a 7. Hebreus 12, de 5 a 7 diz, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha que coisa, né? Então o Senhor, Ele corrige aquele que é filho dele. Uma vez uma pessoa veio me falar comigo e disse, pastor, me explica uma coisa. Fulano de tal, né, citou uma pessoa, né, que era muito conhecida entre nós, né, disse, olha, se desviou, né, agora faz tudo errado, vive uma vida aí, tudo. Mas parece que a vida dele parece que é melhor agora do que quando ele era crente, né? E outra coisa, não acontece nada com ele. Nada acontece com ele. Ele vive em desobediência a Deus e nada acontece com ele, né? Que o senhor acha? Assim, que o senhor entende disso aí? Eu digo, não, amado, isso é muito simples de resolver. Amado, não entendeu, mas é muito simples aí. Aí disse, sim, diga aí. Eu digo, ele não é crente, ele nunca foi crente. Ele não é filho, ele é bastardo. Muito simples. Porque a Bíblia diz
que Deus corrige o filho, né? Eu até brinco, né? Eu digo, olha, se o filho de vocês estiver aqui, né, fazendo coisa errada, eu digo, ô menino bom de pia, mas eu não vou dar pia nele, porque eu não sou o pai dele, né? Eu vou dizer para o pai dele, para a mãe dele, né? E eles que tomam a providência, eu não posso bater no filho alheio. Assim Deus faz, ele vai bater nos filhos dele, no que não é dele, deixa, está entregue mesmo, né? Assim a gente vê o cuidado paternal, né? Esse procedimento é evidência do amor de Deus por seus filhos. Quem que aqui nunca apanhou quando era criança? Vixe, alguém disse assim, vixe, né? Meu irmão aqui, vixe, né? Eu digo uma coisa, amados, quem nunca apanhou como foi quando era criança, está precisando apanhar agora, né? Porque... Por que eu apontava para Raquel? Não entendi, não. Não, brincadeira, pessoal. Mas é isso, né? É interessante que a disciplina, né? Ela é dolorosa, né? Qual é o pai aqui que gosta de bater no seu filho? Qual é? Ninguém. Não, não é assim não. Eita. A disse, a mamãe gosta. Qual é o pai e a mãe que gosta de bater no filho? Ninguém gosta. Mas faz porque é necessário. Faz porque ama. Porque merece. Tá bem, né? Faz porque merece, né, seu? Pronto. Mas para corrigi-lo, né? Não saiu do propósito, né? Faz porque ama. Porque quer que aquele filho, aquela filha faça a coisa certa, né? Lá em casa, meu pai e minha mãe lá em casa é o seguinte, se chegasse com alguma coisa de é costume, né? Que não soubesse explicar a origem dessa coisa, pronto, tchau, a pia mesmo, né? A minha mãe fez voltar, foi com isqueiro seco, para devolver. Para devolver, não é seu que você pegou? Funciona assim, né? Eu tinha levado para dar de presente, eu queria. Com toda boa intenção, né? Mas aí, o que é um exemplo, né? O que a mãe da atriz evitou? Evitou que futuramente ela tivesse esse mau hábito de pegar o que não é dela, né? De ver alguma coisa e pegar o que não é dela, né? Então, a gente que é criada assim pode ver ouro em pó e não pega, né? E passa direto, né? Eu lembro que eu trabalhei, eu já encontrei celular, já encontrei cartão de crédito, já encontrei dinheiro, já encontrei um bocado de coisa. Eu ia atrás do dono para devolver, né? Eu digo, não, isso aqui... Mas porque eu fui criado assim, né? Então, a disciplina, ela é dolorosa, mas é necessária. É uma demonstração de amor para que o filho siga caminhos corretos. E Deus faz isso e esse procedimento é evidência do amor de Deus. Uma vez que todos nós somos imperfeitos e precisamos de disciplina e instrução, todos os verdadeiros filhos de Deus são castigados num momento ou no outro, de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, nós percebemos alguma dificuldade, alguma coisa difícil na nossa vida, a gente percebe que é a mão de Deus que está pesando. A mão de Deus está pesando e cada um de nós sabe aonde pesa e por que, como diz o irmão, porque está merecendo que pese, né? Então, Deus só faz isso exclusivamente com os seus filhos, né? Amém por isso, né? Bom, para a gente concluir, duas coisas. Pronto, primeiro, o Espírito Santo quer nos guiar nas mudanças necessárias. O homem espiritual deseja isso, porque o homem carnal, o homem animal, ele não quer, né? Olha o que foi que Davi disse no Salmo 139, versículo 23 e 24. Opa, já está lá, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o homem espiritual, ele busca mudanças necessárias na sua vida, né? Todo dia nós temos que escolher se vamos fazer a vontade de Deus ou se vamos fazer a nossa vontade. Todo dia, toda hora, né? Não sei se você conhece uma música, né, que diz, como é mais ou menos? Pronto, eu já tinha falado, né, pra ti, né? Pronto, eu acho tão bonita essa música, ela é tão verdade, né? Aí ele diz, todo dia o pecado vem, me chama, né? Todo dia a sedução, né, do mundo vem e me chama. Mas o que eu faço? Eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus, né? É tão fácil falar isso e bonito, né? E parece fácil, mas não é. Fácil para falar, mas fácil na prática é difícil escolher Deus. Na prática é complicado. Vixe, se eu falar a verdade, eita, aí vai dar confusão. Se isso aqui eita, o que eu faço agora? Se eu falar a verdade, vai dar problema. Ou para mim, ou então para outra pessoa. Ixi, agora que eu faço? Vai ficar com raiva de mim, né? Vou criar problema por causa disso. Difícil, né? São momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós temos que lembrar dos princípios bíblicos. Nós temos que lembrar da palavra de Deus. Nós temos que lembrar quem é o nosso Senhor. Aí sim, por mais difícil que seja, né? Segunda, o Espírito Santo opera em nosso íntimo e você sabe em que precisa mudar, em que você precisa depender de Jesus para mudar. Todos nós sabemos o que precisamos mudar em nossas vidas, certo? Não precisa o pastor dizer não, não precisa o irmão dizer não. Você sabe o que você precisa mudar, em que você precisa mudar. A questão é, você quer mudar? Saber todo mundo sabe. Agora a questão, você está disposto a mudar? Você está disposto a pagar o preço para mudar? Essa é a questão. Até onde e até quando nós estamos dispostos a mudar? Princípios bíblicos para o crescimento. Só assim e dessa forma é que nós poderemos realmente crescer na nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, suplicar, Senhor Deus, a Tua ajuda, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que temos pecado, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que temos agido, Senhor Deus, de uma forma, ó Pai, que não Te agrada, ó Pai. Uma forma, Senhor Deus, que não tem trazido glória ao Teu nome, ó Pai. E o pior disso, ó Pai, tem trazido desonra, Senhor Deus, murmuração, ó Pai, por causa do nosso proceder, do nosso falar, do nosso agir, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Mas abençoa, Senhor Deus, para que nós estejamos também dispostos, Senhor Deus, a efetuar as mudanças necessárias em nossas vidas, ó Pai. Hoje nós vimos, ó Pai, cinco princípios bíblicos para o nosso crescimento, ó Pai. Nós sabemos que tem que haver, ó Pai, o novo nascimento, a regeneração, ó Pai. É o principal e vital em nossas vidas, ó Pai. E que essa mudança, ó Pai, que começou na conversão, tem continuidade, ó Pai. Porque o Senhor disse que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Nosso espírito já foi restaurado. Nosso corpo será completamente transformado na Tua vinda. Nossa alma está sendo purificada, ó Pai, a cada dia. E precisa dessa restauração, ó Pai. Dessa ação, através da ação do Espírito Santo. Mas sabemos também, ó Pai, que se nós desprezarmos os Teus ensinos, consequências virão em nossas vidas.
Então é nosso dever obedecer a Ti, ó Pai. E ficamos certos, Senhor Deus, que quando não obedecemos, quando nós teimamos, ó Pai, em viver uma vida longe de Ti, sem observar, ó Pai, a Tua palavra, o Senhor nos corrigirá, ó Pai. E damos glórias por isso, ó Pai, porque o Senhor corrige aos filhos, não os bastardos. Que nós possamos, Senhor Deus, rogar, ó Pai, suplicar, pedir, Senhor Deus, buscar, ó Pai, as mudanças necessárias para as nossas vidas, Senhor Deus. O homem carnal não entende porque tudo isso é loucura para ele. Mas o homem espiritual, ó Pai, deve almejar essas mudanças em sua vida, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, pois sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Que o Espírito Santo possa operar em nosso íntimo, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor Deus, o que necessitamos, o que precisamos, Senhor Deus, mudar em nossas vidas. E que acima de tudo, ó Pai, nós sejamos dependentes do Senhor. Por isso, ó Pai, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que transforme, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus. E que nós sejamos, Senhor Deus, vasos de glória, ó Pai. Vasos de barro, mas que traz a glória do Senhor, ó Pai. Que possamos refletir o caráter de Cristo, ó Pai. Que possamos refletir a glória de Deus. Nos ajuda, ó Pai. Pois nós rogamos, suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmão Denis. Há 40 anos, né, longe, né? Eu pareço novo, mas sou velho. Há 40 anos, uma menina estava pregando o evangelho para 2 crianças e eu escutei. E essa menina era adventista. E eu pedi a Bíblia emprestado a ela. E ela me deu a Bíblia, né, e praticamente eu comi a Bíblia, né? Eu li os 4 evangelhos em 4 dias. Eu descobri que eu era um salvo, né? Porque lá em casa eu era diferente de todo mundo. Eu não bebia, não fumava, né? Não gostava de fazer, nem dizer nome feio eu dizia. O pessoal dizia nome feio, eu dizia, para que esse nome feio? Aí que eles diziam mesmo, né? E eu nem sabia quem era Deus, né? Mas quando o evangelho foi pregado ali, eu descobri, né, que eu era um servo do Senhor. Só que quando eu fui na Adventista, eu descobri que a Adventista não fazia o que a Bíblia dizia. Aí eu descobri que era um outro evangelho. Então eu fui também para outras igrejas e eram várias igrejas com vários tipos de evangelho. Um evangelho que não era a Bíblia. A Bíblia dizia uma coisa e eles faziam outra. Até que eu descobri a Igreja Batista. E fui para a Igreja Batista. E fiquei, né? E estou na Igreja Batista, né? Amém. Igreja Batista, Cristo é vida, né? Pastor Nogueira era Cristo é vida, fundamentalista e tudo. Aí nós somos Batista, ele passou para ser Batista, né? Mas hoje em dia, né, tem esse outro evangelho. E isso a gente via há muito tempo atrás. Hoje em dia está mais latente, né, esse negócio de outro evangelho. As pessoas pedindo dinheiro direto, né, e pregando coisas que não é para pregar. A gente vai para Deus para louvar Deus, para se doar para Deus. Tudo é de Deus, né? E não para buscar. E essa música do Logos, ela representa bem, né? Representa bem. Deixa eu só. Alô, som. Esse aqui. Alô, som.
Então, ela representa bem, alô? Ela representa bem esse outro evangelho, né? Alô? Então, eu vou voltar para ele, né? Então, ela representa... Pronto, tá bom agora. Então, ela representa bem o que estava na minha mente. Um outro evangelho está sendo pregado aí, e a gente deve alertar as pessoas, até os crentes mesmo. Eu alerto os crentes. A pessoa vem pregar para mim. Teve uma vez que um pentecostal chegou para mim e disse: por que lá na tua igreja não expulsa demônio? E eu disse: é porque ele nem entra. Porque tem um Deus lá sendo louvado e engrandecido. Ele não entra lá. Ele chega na porta e vai embora. Ele ficou assim, né? Porque isso tudo dele é poder, né? Mas quando Deus está no controle e está sendo louvado, se ele se manifestar, ele sai. Porque Deus está sendo engrandecido. Eu pedi ao irmão que coloque. Só no meu coração. Não é o playback. Eu disse para ele: isso aí não é o playback. Essa também não. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflar a essência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não pode
Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Oremos, encerrando. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, desse amor tão grande, Senhor, colocado lá na cruz, Senhor, e que nos alcançou, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, o céu, nós merecíamos o inferno, mas tu nos resgataste, Senhor, de uma forma tão cruel, Senhor. Mas era o jeito, Senhor, de ser assim, porque nós estávamos perdidos, Senhor, e cegos, e precisávamos, Senhor, que tu viesses até a nós, Senhor, para nos resgatar. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos pregar o teu evangelho, como os apóstolos pregaram e até morreram, Senhor, por ele. Que nós possamos, Senhor, não ser essa geração mimada, Senhor, uma geração que não pode sofrer repreensão, que não pode sofrer nada que reclama de ti. Em vez de ser agradecido, Senhor, pela grande graça, Senhor, que nos alcançou. Amém. Que tu nos leve para os nossos lares e que nós possamos ter em mente, Senhor, a tua palavra que devemos pregar. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite. Temos um lanche.